Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como é que tá, César? Estar te recebendo aqui no programa Hora do Povo, viu? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui numa segunda-feira falando com a população de Cacoal. Eu quero aproveitar que estava no ar agora uma demanda nossa. Nós cobramos há mais ou menos 20 dias a discussão sobre os médicos anestesistas. E isso houve um desdobramento muito grande. Essa provocação nossa na tribuna, que vocês acabaram de assistir, ela gerou agora na última sexta-feira, dia 12 de junho, né? Inclusive foi dia dos namorados, mas a gente amanheceu trabalhando lá no CEEG. Nós reunimos todos os prefeitos da Macro 2. Cacoal compreende mais 33 municípios. Você sabe que o regional e o euro atende 33 municípios de Rondônia. Nós reunimos todos os prefeitos. Para você ter uma noção, o município lá de Governador Jorge Teixeira, que é depois de Jaru, o atendimento do paciente dele é aqui em Cacoal. E aí todos esses prefeitos estiveram reunidos, o secretário Edilto participou e nós cobramos fortemente que ele reestruture o atendimento de saúde aqui estadual o mais breve possível. A minha principal demanda minha, que eu apresentei, e aí eu gostaria muito que a imprensa tivesse participado, tivesse sido televisionado, e isso não aconteceu, foi a questão do centro ortopédico. Hoje nós temos uma cobrança muito grande do paciente. Ele se torna paciente, na verdade. Quando ele chega ali na Belo Horizonte, que ele se acidenta, ele precisa ir para o hospital. Se ele quebrar um braço, se ele quebrar uma perna, ele precisa de atendimento imediato. E essa é a maior deficiência que a gente tem hoje no Hospital Euro Regional de Cacoal. E aí já fica aqui o meu próprio questionamento. Deputado, isso daí é uma demanda de agora que você está trabalhando? Não, isso é uma demanda que eu trabalho desde que o secretário Jefferson Rocha era secretário de Estado e nós não conseguimos ajustar isso. E agora, com o secretário de Cacoal, o secretário Edilto, inclusive, se vocês acompanharem a rede social dele, ele estava ontem à noite no hospital. Tem uma coisa que eu tenho que destacar aqui, que foi o encerramento dos atendimentos no corredor. Não há mais, há mais de 25 dias, nenhum paciente, nem de Cacoal, nem de outro município, internado no corredor de Cacoal. Isso já é uma conquista muito grande. Havia um bloco, tinha acabado de ser finalizado, de quartos e leite de internação novo, que precisava de ajustes de ar-condicionado, vocês sabem disso. Houve até um debate muito grande entre vereadores e Secretaria de Estado de Saúde, mas já era algo que ia acontecer. Sabe quando você sabe? O vereador falou assim, eu descobri que vai funcionar semana que vem. Aí o vereador foi lá e pau. Eu tenho todo respeito e carinho, né, pela cobrança que foi feita, mas a gente já sabia que ia funcionar. Porque senão a reforma não tinha sido acontecida. Como é que reforma um lugar 4, 5 meses e ele não vai funcionar? Então isso não é verdade. Né? Esse bloco estrutural agora atende o cacoalense, quem está internado, e agora o nosso próximo pleito é que as cirurgias ortopédicas aconteçam de imediato. Então nessa reunião de sexta-feira agora ficou deliberado isso, né? Será ajustado a questão do paciente que precisa de cirurgias imediatas ortopédicas e na sequência outras cirurgias, principalmente a cardíaca. Nós temos muitas pessoas em Cacoal, né, que sofrem AVC, que passam mal, o sol é muito forte, a gente não sabe quanto que a pessoa infarta. Próximo passo, cirurgia cardíaca. Outro passo de especialidade no Hospital Euro de Cacoal, urologia, as pessoas estão com problema, pelo amor de Deus, eu estou passando por isso. Vamos beber água, que água é saúde, água é vida. E a gente evita problemas renais, evita um tratamento de hemodiálise e principalmente o urologista, né, que é um profissional difícil de ser contratado e que todo paciente que passa mal precisa passar por esse médico. Então nós estamos ajustando tudo isso. A reunião foi muito forte. O secretário fez esse compromisso de ajustar tudo isso e dentro de 90 dias nós retornaremos numa reunião semelhante a essa e aí eu faço questão que a imprensa participe, porque estou eu aqui hoje, dando minha cara a tapa para falar todos os compromissos que foram feitos da reunião, mas a imprensa deveria estar conosco na última sexta-feira, para desde sexta-feira está sendo noticiado isso para a população de Cacoal, para que a população de Cacoal saiba que a gente se reúne, que a gente trabalha e que a gente cobra com veemência o secretário, assim como vocês viram, a gente cobrando os anestesistas para a cidade de Cacoal. Eu falo isso com muita tranquilidade, César, porque a gente fez uma revolução na saúde municipal. Você sabe disso. Nós abrimos a UPA Pediátrica Infantil em Cacoal,
que atende de 0 a 14 anos, é uma referência no atendimento à criança, zero mortalidade infantil com a reestruturação do materno infantil de Cacoal. Você chega lá hoje, é um hospital temático de apoio à gestante. Eu tenho outro cuidado também, que é com o CREAME de Cacoal. O CREAME é quando existe a gestação de alto risco, e você precisa de um acompanhamento desde os primeiros meses do bebezinho na barriga da mãe. Nós somos o padrinho desse local. E lá tem a ultrassom com Doppler. Hoje, Cacoal, se você precisar de uma ultrassom com Doppler, a gestante sabe o que nós estamos falando. Tem um acompanhamento, nesse momento as imagens, isso é trabalho nosso, que a gente entregou durante os últimos 3 anos para a cidade de Cacoal. E nós fomos avançando. Por último, em março desse ano, nós entregamos o melhor hospital do interior do estado de Rondônia, que é o Hospital Municipal de Cacoal. Equipado, com ambulância, o ônibus de transporte paciente, que já trabalha há mais de 2 anos para a cidade de Cacoal, que leva aquele paciente que precisa estar em Porto Velho. E aí eu vou citar um exemplo importante, que é quem faz o tratamento no Hospital do Câncer. Nós temos referência no Hospital do Câncer hoje, um trabalho da deputada Silvia Cristina, você sabe disso. Inaugurou mais de 3 hospitais, Porto Velho, Vilhena e Ji-Paraná hoje. Esse ônibus é para isso. Uma van com qualidade, com acessibilidade, para transportar o paciente de outros municípios com hemodiálise para Cacoal, também é trabalho nosso. Então nós saímos fazendo um fortalecimento, César, de fora para dentro. Os municípios que são ligados à regional de Cacoal, todos eles receberam recurso de fortalecimento à saúde nossa. A exemplo de Presidente Médici, não havia pediatra na cidade de Presidente Médici. Hoje tem atendimento pediátrico, fonoaudiólogo. Da mesma forma que a gente faz compromisso com a cidade de Cacoal. O Centro do Autista mesmo recebeu cuidados nossos durante os últimos 4 anos. E agora a gente deixa mais recursos para atendimento médico especializado para essas crianças. Um trabalho que tem que ser dado continuidade. Então a gente está aqui nesse momento falando disso, ouvindo a população, que é o mais importante. Eu me reuni com as mães autistas no último sábado na Câmara Municipal de Cacoal. Estava lá comigo o vereador Edmar Capiche, todas as mães, o diretor do Centro do Autista. Falar de Centro do Autista é a mesma coisa que falar de saúde, porque você sabe, essa criança ela precisa de um apoio educacional no contraturno e precisa de um apoio de saúde no tocante ao seu laudo. Então, nós fizemos um trabalho de saúde aqui de base muito forte. Eu foquei nisso. Eu foquei que a saúde de base nossa, em parceria com os prefeitos, tanto o Adailton Fury, que foi um defensor da saúde nato, como atualmente o prefeito Tony Pablo. Hoje fiquei feliz demais pela manhã, vi ele fazendo uma divulgação do atendimento odontológico no novo hospital municipal. Então você percebe que uma coisa foi levando a outra. Você vê o prefeito pela manhã falando que agora o novo Hospital Municipal de Cacoal, nós estamos aqui, o estúdio do Hospital Municipal dá 3 quadras, 4 quadras. Se a pessoa passar mal, precisar de um atendimento odontológico, é no novo Hospital Municipal de Cacoal que será feito. Fora uma van que a gente tem para também atender com pacientes odontológicos na área rural de Cacoal. Essa van já trabalha há quase 4 anos. Tem uma campanha, tem uma UBS distante, a van se desloca e atende também quem precisa de atendimento dentário. Então a gente vive, César, com todas as dificuldades, eu destaco que há uma dificuldade no cenário estadual, mas a gente vem trabalhando para unificar isso. É dado as forças, é unindo as forças que a gente vai conseguir deixar Cacoal, como a gente sempre sonhou, uma referência na saúde. E para isso a gente tem que estar com a mão na massa, a gente tem que ouvir as críticas, que isso é importante, e saber agir. Eu acho que o melhor de tudo é isso, é saber agir. Houve recentemente uma troca de diretores, o Hospital Regional de Cacoal foi substituído o diretor, o Hospital Euro de Cacoal foi substituído o diretor e até mesmo o secretário de Saúde do Estado foi substituído. Ele completou no cargo agora 90 dias. Então nós temos que dar esse fôlego para essa gestão, que vem com a vontade de eliminar todos os problemas. Esse problema do anestesista, por exemplo, foi gravíssimo. Nós ficamos 4 meses. Como está essa situação? Eu vi ainda semana passada, a gente estava comentando. Falou assim, olha, pelo menos até então que eu vejo cobrar essa questão dos médicos, anestesista, o senhor, até no VT ainda, eu até pedi que voltasse, repetisse aí o VT, como o senhor fala, do secretário nessa questão daquela empresa que o contrato não foi renovado e por este motivo talvez teria essa
ineficiência, não é? De Ele resolveu isso. Ele resolveu isso há 10 dias. Essa questão está resolvida do anestesista há 10 dias. Mas eu permaneci com a cobrança no ar porque lá atrás houve um sinal de que tinha sido resolvido. Eu fui publicamente e externei isso. Nós teremos agora 4 anestesistas. Quando eu divulguei, César, pela primeira vez, a empresa mais uma vez boicotou o Estado. Por quê? Porque era uma discussão de valores. Por procedimento esse pagamento acontece. Então eles queriam X valores e desejavam outro valor. Estou falando da diferença de 3 a 4 mil reais para cada procedimento. E isso ficou estabelecido. Agora nós temos no quadro do Hospital Regional 5 anestesistas, 24 horas e 2 e 2 na escala de plantão. Então não há mais problemas cirúrgicos no Hospital Regional há mais de 20 dias. Mas isso gerou uma demanda muito grande e o secretário, na última sexta-feira, fez um compromisso de um mutirão. Então esse mutirão deve acontecer até o mês que vem, nos últimos dias, resolvendo esse problema. Assim como eu reforço e digo para vocês de novo da questão ortopédica. Minha maior demanda, o meu maior pedido é que o centro ortopédico seja realizado em Cacoal. Estou falando do cara se acidentar de moto e ser operado imediatamente, para que ele não vá para casa e esperar na fila que ele possa operar com 20 dias. Porque aí sabe o que acontece? Cola o braço, o cara fica com o braço colado errado, volta para casa e fica esperando a cirurgia 20 dias. E isso eu não posso permitir como deputado estadual. Então, o Centro Cirúrgico Ortopédico de Cacoal precisa nascer de forma urgente. Fica aqui a nossa cobrança ao vivo ao secretário Edilto, que se comprometeu nos próximos 90 dias de voltar com essa pauta para que a gente resolva isso em Cacoal. Tá certo, tá aí. Eu acho que a saúde agora, ela começa de fato a entrar nos trilhos, que nós temos aí o conhecimento, né, e por várias vezes até chegamos aqui a reportar, de fato aí uma deficiência tremenda na saúde do Estado, né? Tremenda. E agora, justamente, né, por causa dessa, né, decadência aí de profissionais. Oscila muito, né? Não estabiliza. Agora podemos observar que as coisas começam a caminhar. Exatamente. Né? E o que eu quero, César, se por acaso chegar para você aqui pela rede social, ou se chegar até mesmo no meu telefone, muita gente tem meu contato, que me mandem. Me mandem o tempo que você está precisando fazer sua cirurgia, qual que é o teu problema. Quanto mais chega essa demanda para mim, melhor é. Sim. Eu preciso disso. É a minha função essa. É receber o problema de vocês e apresentar de grande escala, de grande quantidade, as pessoas que precisam operar, fazer exame de imagem, as pessoas que precisam de um retorno médico, para que a gente organize isso. O que está acontecendo hoje é que está uma competição, né? Às vezes o Estado está fazendo o serviço do município, o município está fazendo o serviço do Estado e as coisas estão desorganizadas. E a pauta da reunião foi para isso, para a gente resolver. Cada prefeito trouxe a sua dor. Nós temos paciente de Pimenta Bueno que está esperando para operar, nós temos paciente de Espigão do Oeste que está esperando para operar. E a gente precisa que tudo isso seja solucionado. Para isso, a nossa demanda, por isso eu preciso que vocês podem me mandar isso e eu vou pautar caso por caso para que a gente resolva. Desde de você passar mal com AVC até uma cirurgia de alto padrão que a pessoa precisa. Se falando ainda em saúde, deputado, nós estivemos aqui com o prefeito Tony Pablo a semana passada. E nós falávamos justamente a respeito daquele hospital do Greenville. Do Greenville. Né? Ali eu costumo dizer o seguinte, até cheguei a comentar com o prefeito aqui, falei, prefeito, ali para retomar aquela obra tem que fazer eu acredito, porque quantos anos aquela obra está parada? E obra vence. Eu sei. Né? A sua casa, se você deixar ali a casa que você mora, que todos os dias você está limpando, né? Você está dando assistência, se você abandonar, mesmo sendo habitada, a sua casa, ela vai... Né? Vai. Tem coisa que foi feita para ser usada, casa, carro, moto. Então você tem que dar assistência. Mesmo jeito o prédio. Aquilo ali tem quantos anos que está parado? Eu falei para ele, pessoal, primeira obra ali é passar um CBT 500, porque eu acho que aquelas obras ali já devam ter vencido, porque aquele reboco começa a cair, aquelas obras começam a mofar. Então, assim, e teve aqui recentemente, um mês passado, retrasado, se não me engano, um representante do Ministério da Saúde, o Moser, que por sinal esteve lá no hospital, né? E ficou aquela coisa de, vamos resolver, vamos ver, aí parece
que tá meio que um embrólio de um repasse que era para ser repassado, não foi? A construtora parece. Como que é que pés que está aquilo deixa eu ali? falar, Porque, deixa eu falar que eu conheço isso aí com propriedade. Como que é aquilo ali? Isso aí é uma herança do Valdir Halp. É. Nós recebemos isso aí em 2013. Ele estava no último ano de mandato dele. E aí, eu fui lá no Ministério da Saúde. Eu falei, eu quero entender como é que é isso aqui. Isso aqui é uma emenda do Valdir Halp? Porque se for uma emenda do Valdir Halp, ele já não é senador mais, acabou. Certo. Aí o cara, não, deputado, eu vou te explicar o que é isso aqui. Isso aqui, na época, no último ano do governo Dilma, ou o primeiro, se eu não estou enganado, foi criados 10 hospitais no Brasil, num programa de expansão de saúde. É um programa, não é uma emenda parlamentar. Na época, cada hospital desse é igual o modelo de creche. Tem as creches que nós terminamos em Cacoal, pode olhar que cada bairro ela é igual. Cacoal naquela época ganhou 4 creches. Todas são iguais, do governo federal. Do mesmo jeito o hospital. 10 hospitais desses no Brasil foram liberados, lá em 2012. Só que tinha que começar e terminar esse hospital com 20 milhões. O programa, o tamanho do hospital é esse, capacidade para cidade até 100 mil habitantes, vocês vão ganhar um hospital. Aí o que o senador fez? Não, Cacoal pode. Cacoal tem terreno, nós temos um loteamento novo lá, nós vamos querer um hospital desse para Cacoal. Cacoal é referência na saúde, é o que nós estamos falando aqui. Aí nasce mais um hospital. Onde que estava o problema? A obra veio até 13 milhões. Dos 20 que tinha para terminar. Quando chegou nos 13 milhões, completou 40% da obra. Faltava 7. Aí a empresa parou, na época, falou, o valor da obra é 20, cravado. Só que para terminar precisa de 15. Aí começou a dor de cabeça. Então foi uma coisa que foi pensado para começar e terminar. No meio do caminho veio as alterações de valor. Esse programa, a notícia é ruim, não existe mais. O hospital, no qualquer lugar do Brasil, tô falando das 10 unidades, que começou e terminou, inaugurou. Agora, o que aconteceu igual o de Cacoal, que no metade do caminho a empresa falou, opa, eu vou parar, senão meu ferro aqui é de 7, 8 milhões de diferença do valor que eu sei que vocês têm assegurado. Hoje chega um senador da República com o atual mandatário, não consegue resolver. Chega o governo do estado, dinheiro de governo federal com dinheiro do estado, não consegue resolver. E para falar para vocês qual é o caminho mais curto para resolver, é um dinheiro livre da prefeitura de Cacoal para assumir uma obra dessa. E aí eu vou falar onde que é a parte difícil. O município não tem dinheiro nesse valor para terminar. O município não tem culpa desse hospital que foi plantado na época. E aí eu defendo a prefeitura, né, que não tem condição de pegar 10, 15 milhões para terminar uma obra dessa, porque a gente, como deputado, repassa dinheiro para o município, o governo do estado repassa dinheiro para o município, e o prefeito se desloca daqui para Brasília atrás de dinheiro do município. Então, César, por isso, cada gestor que chega, ele demora a entender isso. Eu estou para te falar que eu sou um dos únicos políticos de Cacoal que sabe a história desse hospital, porque ele não é uma emenda, ele não tem um dinheiro mais disponível e ele tem um valor travado X. E com o valor travado X que tem lá, não termina a obra. E se eu, como deputado, quiser colocar, eu não posso. Se o governo do estado, o governador, chegar para colocar, não pode. Só pode uma pessoa, que não é uma pessoa, é um ente, que é a prefeitura de Cacoal. Mas a prefeitura de Cacoal não tem. Como é que resolve esse problema? Sem dinheiro não se resolve, né? Não se resolve. Então vai ter que ser pensado uma forma. O que a prefeitura de Cacoal faz? Atualiza o projeto. Essa é a parte da prefeitura. Olha, gente, projeto eu dou. O projeto eu atualizo. A licitação eu faço. Eu só não tenho recurso. Então, e por isso que veio o cara do governo federal aqui para abrir esse programa lá de 2013, que está no sistema do Ministério, para ele destravar esse valor de 20, quebrar isso no sistema e passar para 30, 35 milhões. E dentro do próprio orçamento do Ministério da Saúde, por isso que é gestão política. Falar, Cacoal não tem condição de pagar essa obra, não é obrigação do município. Quem deu a ideia do programa há 15 anos atrás foi a gente, então a gente precisa, com responsabilidade, terminar essa obra. Então eu tô te falando de governo federal mesmo, tô te falando de Ministério da Saúde, de determinação do presidente da República. Só resolve aquele hospital com força de vontade do presidente da República, porque o outro lado é só a prefeitura. E a prefeitura não tem capacidade para isso.
Não tem, César. Então nós estamos diante de um grande problema que deputado estadual não resolve, que deputado federal não resolve, que senador da República não resolve e que governador de estado também não resolve. Porque, na verdade, nós ganhamos um presente de grego. Você sabe o que é presente de grego? Entendeu? Quem encontrar o seu Valdir aí, né, que foi senador por nós, foi político há muito tempo, fala, seu Valdir, que situação. Manda ele vir empurrar o cavalo de Troia. Meu amigo. Como é que você me inscreve a cidade de Cacoal lá atrás para ganhar um hospital que coisa, que tem um valor travado para ser feita a obra? Não se faz mais com os 20 milhões da época. Tá certo, tá aí então, né? Muito felizes estamos, né? Que eu posso até falar em nome de todos os rondonienses, porque sabemos que o Hospital Euro e o regional, né? Um atendimento, né, regional, né, a nível de estado. É bom ser sede de saúde. Pois é. É bom ser sede, é importante para a cidade. Aqui somos, de fato, né, um macro, um polo, enfim. Então, eu fico muito feliz, porque constantemente, deputado, eu tenho cobrado isso aqui, porque as pessoas batem aqui na minha porta. Eu sei disso. Entendeu? Como imprensa. É por isso que eu estou te transmitindo que essa dor pode ser passada para mim. Eles batem na minha porta da minha casa. Tem dia de eu abrir o portão da minha casa e ter 3, 4 pessoas aguardando eu sair da minha casa. Falou, César, eu vim aqui porque eu não tenho mais aonde recorrer, senão a hora do povo. Eu sei né? disso. E a gente compra a briga, vai em busca de uma resposta, vai em busca de solucionar. E não é só a questão de saúde, né? A gente abraça aí várias causas sociais e a saúde nesse meio, mas a cobrança era acirrada, não é? Ainda eu comentava que a semana passada um senhor de 94 anos, 30 dias internado, esperando uma cirurgia, mandaram para Ji-Paraná o senhor, um ancião. Chegou em Ji-Paraná, não operou o senhor, São Maurício, voltou para Cacoal, foi para o hospital mandou para casa e agora não sei. Você viu quando eu falei para você que estava desorganizado? Que está o município fazendo o serviço do Estado, o Estado fazendo o serviço do município, e aí por isso que a gente precisa, numa mesa redonda, definir qual é a competência de cada um. Por exemplo, o município de Cacoal está dando de tudo que pode. Está fazendo de tudo que pode. O que nós avançamos na saúde aqui nos últimos 5 anos não tem explicação. Não tem nenhuma cidade de Rondônia que se potencializou em saúde pública como a cidade de Cacoal. Agora, o que acontece é que o município tem um limite. E o Estado precisa tomar essa dor. Porque é município pequeno que nunca vai conseguir fazer o que Cacoal fez. O que o governo do Estado tem que fazer? Repassar o valor para que a saúde municipal seja atendida lá. É isso que nós estávamos discutindo com os prefeitos. Cada cidade é uma realidade. Como é que eu vou ter um centro cirúrgico em Ministro Andreasa? Fala para mim se Andreasa tem condição de ter um centro cirúrgico. Não se mantém. Porque um centro cirúrgico não é os aparelhos no local, é uma equipe. Porque para você operar você precisa de um anestesista. Se você está com dificuldade de colocar um anestesista no regional, o cara pode morar em qualquer lugar do Brasil, pegar o avião e ir embora, porque geralmente os médicos fazem isso, você imagina eu convencer esse médico de ficar em Ministro Andreasa. Então a gente precisa se organizar, isso precisa ser discutido, né? Pauta de eleições governamentais, a gente tem que observar muito o pré-candidato que gosta de defender a saúde e que faz, né? Porque isso é um debate importante. Eu sou deputado estadual, mas em algum momento eu sou eleitor também. Eu também vou escolher meus candidatos. Então fica aqui, né, o nosso pedido para quem gosta de fazer saúde ser o escolhido. Porque daqui a pouco é mais 4 anos eu lutando. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Quem quis fazer saúde comigo, eu fiz. Que é exemplo da Prefeitura de Cacoal, que recebeu 15 milhões de recurso meu para melhorias na saúde pública municipal. E assim fui fazendo com outros prefeitos do interior. Agora nós precisamos falar de algo maior. Eu preciso mudar a fase do meu mandato. Nós precisamos entrar com os 4 pés para resolver o problema de saúde estadual. Por isso eu estou dando a dica. Vamos trabalhar um nome que goste e que faça por saúde pública. Porque hoje é o maior gargalo nosso no estado de Rondônia. E por que, deputado, que é o maior gargalo nosso? É um estado jovem, um estado que passa por uma verdadeira transformação e que essa é a pauta da discussão das eleições de 2026, eu tenho certeza disso. E nós precisamos fazer esse enfrentamento com muita sabedoria. Foi feito muito, né? A gente reconhece, eu reconheço o que foi feito, mas para chegar num momento de satisfação do rondoniense, precisa se virar a página e criar novos caminhos de uma conectividade da saúde municipal com a saúde estadual sem ruídos. Isso que faz toda a diferença. Tá certo. De saúde aqui eu acredito que, né, nós já
falamos aí tudo mas que se quiser, tinha eu que fico o dia ser. inteiro falando. Saúde é uma coisa muito boa, né? Hospital materno-infantil. É uma coisa que está no meu coração. Quais os benefícios a essa? Hospital materno-infantil também foi falado, ambulâncias. Essas emendas que veio aí, a ambulância. Se você vê uma ambulância rodando em Cacoal hoje, a ambulância tem trabalho nosso. Como é que tá a ambulância de Divinópolis? A ambulância de Divinópolis, eu até que fazer um pedido, né? Depois eu vou com a secretária de saúde do município para que a ambulância permaneça lá. Essa ambulância, o paciente não fica doente só na parte da manhã, ele fica doente à tarde, ele fica doente à noite. Né? Tá escrito na ambulância assim, ó, Divinópolis. Então ela precisa ficar lá em Divinópolis, né? Precisa aumentar a escala dos motoristas. Então fica aqui o meu pedido à secretária de saúde, que a ambulância permaneça lá, que ela só se desloque para a cidade de Cacoal com o paciente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Veio o paciente, beleza. Retorna que a equipe que cuida dessa ambulância, tá bom? Então fica aí, porque eu coloco o carro, mas eu não consigo cuidar do motorista, entendeu? O motorista tem que cuidar a Secretaria de Saúde. Tá certo. Sexta-feira vai acontecer uma reunião no Hospital Regional, é isso? Já aconteceu essa aqui, né? Aconteceu agora. Tá, nós então já fizemos, tá? Sexta-feira acontece. Agora vamos acompanhar o desdobramento dela. Já foi também. A saúde, agora a educação. Agora há pouco eu estava conversando ali com o pessoal, por sinal, eu até quero ver ali algumas perguntas. Eu acho que já dá para ver por aqui. A questão do aqui. Pera lá, deputado. É que eu falei que eu ia. Boa tarde. Nosso deputado Cássio Góes, tal. Tá certo. É a Nilda. Eu falei para ele, o deputado vai vir, vocês podem fazer as perguntas. César, estou com consulta marcada há muito tempo e não chama. O que está acontecendo? Consulta. É o Serjão do bairro Vilagem do Sol. Ele me mostrou aqui uma tela, parece que é da regulação. Deve ser o pedido dele, né? Deixa eu ver. Serjão do Vilagem, consulta marcada. Isso é regulação, né? Não consigo ver. Deve ser. Deve ser questão de regulação. 42 anos, James Falcão de Góes. Tem o mesmo sobrenome meu. A dermatológica, esse tem muito pelo município, tá? Inclusive, a vereadora do município é dermatologista. Doutora Amália, ela que é a servidora do município, atende lá no hospital da criança, tá bom? Todo dia, não tem demanda dermatológica. É isso que eu tô falando para você. A consulta dermatológica é responsabilidade do município, não é do estado. Então você tá esperando, às vezes, uma orientação que você precisava. A doutora Amália, vereadora, é dermatologista do município, concursada há mais de 10 anos. Ela te atende amanhã, se for preciso. Tá certo. Agora, tem muitas perguntas aqui, nós vamos fazendo aí de acordo. O pessoal da educação. Ainda... me mandaram aqui agora cedo, falou assim, César, pede para o deputado. Parece que está tendo aí um impasse de piso, e parece que eles estão querendo paralisar, porque parece que não foi repassado. Porque assim, eu acompanhei a Assembleia do Sinsemu, que o Fernando é o presidente. Todos os anos, isso é uma lei nacional, o repasse vem para o município, o que precisa ser só aplicado. Houve um compromisso do prefeito Adelton Fúria. Na verdade, houve um pedido do atual prefeito que ele concedesse. Eu acompanhei várias reuniões. Falou, não, vou conceder esse reajuste, que chega de 5%, 6%, que vem de caráter nacional. É uma lei do Bolsonaro. O Bolsonaro deu quase 30% de ajuste na época que era presidente da República. Na verdade, não é um aumento. Na verdade, é uma correção. É uma correção. Isso é uma obrigação do gestor fazer. 5%. Então, assim, eu não acredito que a Prefeitura de Cacoal deixará de aplicar esse repasse. Então, o que eu estou precisando, está precisando haver é um diálogo entre o sindicato e a prefeitura do município, e isso será ajustado. Até porque depois, César, esse repasse é retroativo. Então, se você aplicar ele em abril, você tem que pagar de janeiro para trás. Se você aplicar ele em agosto, você tem que pagar os 6 primeiros meses do ano. Então, o que está havendo aí é só um momento em que vai ser pago. Mas que tem que pagar, tem. Isso é igual aquela conta que você tem. Você fez ela, você sabe que você é obrigado a fazer ela, mas você tá meio apuradinha e você vai pagar no mês que vem, né? No outro mês. Entendeu? Então, professores, vocês são beneficiados, é lei nacional, a prefeitura vai ter que em algum momento executar e liberar esse pagamento para vocês. Como que tá essa situação com o vascular? Nós estamos aqui com uma senhora, ela diz aqui o seguinte, César,
Fala com o deputado Cássio, pelo amor de Deus. Espero uma consulta com vascular desde 2023. É a Helena do Jardim Clodoaldo. Primeira coisa que eu vou falar para a senhora. Se a senhora espera desde 2023, quando dá um ano no sistema, expira. Eu não sei se a população sabe disso, mas a cada um ano você tem que renovar o seu pedido. Então, ela tem que ir lá renovar. Primeira coisa, a senhora vai ter que renovar esse pedido. É doloroso, eu entendo isso, mas isso é da lei, principalmente que o judiciário acompanha isso. Né? Essa fila que existe aqui, que ela é iniciada pelo município, quando ele pede uma consulta, o judiciário de Rondônia ele acompanha ela automaticamente. Deu um ano, não atendeu, expira. Essa conta não se acumula. Então, o primeiro passo que eu vou pedir para a senhora, por mais que a senhora já tenha feito isso uma vez, 2023 foi um final de pandemia, eu me lembro exatamente como funcionou esse ano. Renova esse pedido da senhora. Eu tenho certeza que a senhora não vai ser chamada se a senhora ficar com esse pedido contando aniversário. A senhora precisa renovar esse pedido para que dentro de um ano a senhora seja chamada. E eu vou acompanhar esse caso de perto. Ivanice Cidade Verde. César, boa tarde. Estou acompanhando seu programa. Parabéns ao deputado estadual Cássio Góes. Mais de 8 meses estou esperando o ortopedista e até agora não me chamou. Olha aí a urgência. Bursite. E ela até mandou a foto aqui, acho que é o encaminhamento, alguma coisa aqui. É com dermatologista. Não, dermatologista era o outro. Esse aí é... Ortopedista. Essa aqui é a discussão que eu falei do Centro de Ortopedia, que nos próximos 90 dias o secretário Edilto deve criar aqui no município para que a gente não tenha mais esse problema. Mas esse da senhora está dentro do prazo, acompanhado, né? Depois eu vou ligar para a diretora do hospital para ver como que está a evolução do atendimento ortopédico no município de Cacoal, regional, tá? Tá certo. Esse aqui está extremamente certo. Praticamente resolvido, não é? César, por que as situações do SUS é tão vagarosa que deixa nós esperar tanto tempo para conseguir sequer uma consulta? Esse é o maior desafio de todos nós, né? Todos nós. O SUS ele é um programa universal. Só o Brasil adota esse modelo do SUS. É um financiamento público de saúde que permite depois o recebimento do que é feito. Por exemplo, você chega ali no hospital municipal hoje, tudo atendimento, todo o soro, tudo que é usado ali, César, tudo que é usado ali. Olha o tamanho do compromisso. Um servidor público lança no sistema para que ele faça o recebimento disso. Só que quando você vai no hospital particular, alguém aqui já deve ter ido no hospital particular. Uma média de 2 dias no hospital particular, você gasta 2 a 3 mil reais. Você concorda comigo? Sim. Gasta 2 a 3 mil reais. Quando você vai no hospital público, esse mesmo tempo que você fica, a prefeitura de Cacoal, se for pelo município, ela vai receber do governo do estado, do governo federal, depois de uns 6 meses, que a gente chama de produção, o mesmo valor que você pagaria no particular, 2 a 3 mil reais, o estado recebe ali uns 300 reais. 10% do valor. Então você começa a perceber que o valor custeado pelo SUS, aí é a palavra mais comum, está defasado em relação ao custo real de saúde pública. E aí a conta não fecha. Por isso que o Sistema Único de Saúde precisa de socorro. Por isso que eu vou lá e coloco emenda parlamentar. Por isso que nós colocamos aqui 2,5 milhões para zerar a fila de ressonância. Porque nós não temos mais hoje um valor atualizado para compensar o investimento que é feito na saúde quando a pessoa precisa de um hospital público. Então o município recebe, mas ele recebe um valor defasado. Então isso está gerando no Brasil um enfrentamento de despesas. Né? O governo federal não consegue custear isso para os municípios e também os preços estão atualizados para que eles possam oferecer um serviço de qualidade. Então é uma discussão que envolve desde o cenário nacional até os municípios de base nas suas UBSs. E a luta não vai parar por agora. Né? O que precisa ser feito é cada estado, né? Por exemplo, você está aqui o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é um estado hoje muito bem organizado financeiramente. Aí o estado começa a assumir responsabilidades do governo federal. Rondônia ainda vai chegar nessa fase. Nós vamos ter nosso chamado recurso livre. Aí o estado produzindo. Nosso estado, graças a Deus, é um estado muito forte na produção pecuária, um estado muito forte na produção agora agrícola. Isso vai gerando para o governador do estado receita.
Com essa receita, ele consegue, de forma independente, fazer saúde sem precisar de repasse do governo federal. Esse é o grande segredo. Esse eu tenho certeza que o governador que tiver essa habilidade para fazer publicamente um compromisso como esse com a população de Rondônia, ele deixa de lado os compromissos do governo federal e assume a responsabilidade do Estado custeando a saúde do rondoniense. Porque cada estado tem a sua vida. Você concorda comigo? Só pode depender do governo federal aquele município lá do Nordeste, que a terra é seca, que eles não têm água e que aí as coisas começam a ficar difíceis. Aí o Estado precisa 100% de repasse do governo federal. Agora nós, Rondônia, eu tenho certeza que nos próximos 5 anos, com a força agrícola que nós temos, com uma boa receita trabalhada e com um bom governante fazendo economias, nós conseguiríamos construir a nossa saúde rondoniense. Semelhante ao que nós fizemos aqui em Cacoal. Cacoal tem uma saúde cacoalense. Cacoal tem uma independência cacoalense nesse sentido. Do mesmo jeito, se precisa ser feito esse enfrentamento no estado de Rondônia. É uma questão muito polêmica. Eu quero até voltar a comentar isso, que eu gostaria muito que o senhor falasse isso com bastante propriedade, que já me questionaram isso várias vezes e agora estão me mandando aqui. Mas você vai me responder isso, falar sobre isso comigo depois do intervalo. Olha só, César, paga muito pouco salário, por isso que ninguém quer trabalhar para o governo do estado. O SUS, o sistema sem saúde, é uma fila da morte por alguns. Pessoas morrem e não são atendidos. Agora, o que muito me chama a atenção é que um preso não pega fila. Será que um apenado tem mais valor que um cidadão do bem, que por várias vezes estava em hospital aguardando ser chamado e chega preso, algemado e entra na frente de todo mundo e sai sorrindo da nossa cara? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Segura Beleza, aí. Vamos lá. Olá, a graça e a paz. Eu me chamo Matheus, sou aqui da Igreja Videira em Células e em parceria com a Super TV, canal 25.1, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7 horas da manhã, estaremos realizando o nosso programa A Graça que Transforma. Será um tempo de devocional logo ao amanhecer. Deus tem uma palavra para você. Você é o meu convidado. A AgroRocha é referência no setor agrícola, com soluções completas para quem busca qualidade e eficiência no campo. Como loja autorizada Steel, oferece produtos originais e assistência técnica especializada. Também trabalha com sistemas de irrigação, máquinas e implementos agrícolas, além de manutenção em equipamentos Steel. Na AgroRocha, o produtor encontra tecnologia, confiança e tudo o que precisa para fortalecer a produção. Estamos localizados na Avenida Castelo Branco, número 18.500, bairro Princesa Isabel, em Cacoal. Sua internet móvel acaba quanto você mais precisa? Então presta atenção nisso aqui que chegou. A Dux Móvel para você. Aquela qualidade que você já conhece, agora pertinho de você, no seu dia a dia. São vários benefícios. A partir de 15 GB de internet, SMS e ligações ilimitadas, além de aplicativos gratuitos também. Já entre em contato e garanta o seu agora mesmo através do 3441 6060. Sinta a diferença de uma internet que te acompanha e te entende. Aqui na escola, os professores são muito capacitados e receptivos com a gente. Eu sou fã de tecnologia e aqui eu aprendo. As salas de aula da Copec ficaram muito boas depois da reforma. Eu adoro esportes e a quadra do Copec ficou muito boa depois da reforma. Cada detalhe pensado, cada espaço renovado, para oferecer mais qualidade, conforto e futuro para nossos alunos. E essa conquista só foi possível graças a quem acredita no que realmente importa. Eles sonharam e aconteceu. Hoje, a Copec está ainda mais preparada para formar gerações com estrutura, acolhimento e visão de futuro. Investir em educação é transformar histórias, é abrir caminhos, é construir oportunidades. Eu sou o Thiago Silva e tenho um convite especial para te fazer. Vem aí a 4ª temporada do ProsperaCast, que conta histórias de sucesso. Toda semana um convidado contando histórias que inspiram, de fé, motivação e que vão realmente te inspirar. Eu aguardo você toda sexta-feira às 20 horas aqui na Super TV, canal 25.1.
Muito bem, já de volta com o programa A Hora do Povo. Bom dia, César. Eu fiz uma ressonância no joelho, mas não tem médico para mostrar. Tem 1 ano. O meu nome é Cleidmar Neves, do bairro Industrial. Você já está com a ressonância só. Aí tem que marcar o retorno, tá? É outro caso que precisa ser avaliado. A equipe nossa pode dar um acompanhamento também nisso aí para que eu faça a cobrança pro diretor também. É outro caso que eu vou pedir pro César me mandar aqui. Por isso que eu falei, vocês podem mandar ou o César manda meu telefone e a gente não tem dificuldade não. Ressonância que foi feita para ser visto o retorno, a questão da consulta dermatológica, a gente já tirou a dúvida aqui no ar ao vivo, é o município que resolve. Pediatra foi questionado aqui, um atendimento imediato na UBS pediátrica, nossa, aqui tem uma mãe que falou que está 2 anos, mas pediatria é imediata. O que seria um sonho para nós era uma forma didática de explicar o caminho para cada um. É a POC que precisa nascer aqui em Cacoal, Clínica de Consulta Especializada. Hoje ela está acontecendo dentro do regional. Há uma POC dentro do regional para consulta especializada. Só que ela precisa ser deslocada para outra unidade, porque isso faz muita confusão na cabeça das pessoas. Então a POC precisa ser num lugar. É isso que o governo do estado está trabalhando, para abrir uma POC separado da estrutura do Hospital Regional de Cacoal hoje, para que tudo isso que está sendo dito aqui, principalmente no tocante à consulta, retorno e avaliação de exames, seja apreciado pelos médicos da POC. POC é um local em que tem vários médicos especialistas para atender o cidadão rondoniense. Só existe uma POC hoje, que é no município de Porto Velho, e a segunda POC está sendo instalada em Cacoal. Só que ainda não há o local físico dessa POC. Ela está dentro do hospital regional. Por isso que você chega ali na frente e você vê aquele monte de gente de Rondônia aguardando na frente do hospital para ser atendido. Aí que vem outro dilema. São pacientes de outros municípios que precisam ser atendidos dentro da estrutura de Cacoal. Por isso que tem esse ajuste a ser feito. É isso que nós debatemos na última sexta-feira, na reunião com o secretário de Estado de Saúde. Essa senhora Lena, lá do Jardim Clodoaldo, é interessante isso daqui, ó, de 2023. Ela falou que, César, mas eu já cobrei no posto de saúde para remarcar. E eles mandaram eu ir para a Defensoria Pública, que é um direito porque é muito tempo esperando. Não. Aí falhou no atendimento na UBS, na orientação. Aí dentro do município de Cacoal, a gente sabe disso porque já passei pela prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde, como é que é o nome da senhora? Lena, dona Lena, eu vou pedir que a senhora desloque direto na Secretaria de Saúde do município, porque todas as UBSs, ela tem um acesso ao sistema. Por quê? Porque é perto da sua casa, né? Mas quando há um problema nesse sentido aqui, de tempo, a senhora tem que ir na regulação matriz, que é dentro da Secretaria de Saúde do município. Aí eles vão certificar para a senhora que lá na UBS foi dada uma orientação que não devia ser dada, que é a manutenção do pedido antigo. Você precisa renovar esse pedido dentro da Secretaria de Saúde do município de Cacoal. Então tem que ir na Secretaria de Saúde, Lena. Não UBS, é ir na Secretaria de Saúde e pedir uma nova atualização desse pedido. Uma atualização desse pedido. Às vezes está indo no local errado, as pessoas passam informações erradas. É isso que eu falei, o sonho nosso é organizar isso. É verdade. O sonho nosso é organizar isso. 50% dos problemas de saúde hoje é por uma falta de conectividade do município com o estado de Rondônia. Então, mas aí a culpa não é dos municípios, a culpa é de uma assistência que precisa ser dada de cima para baixo. E aí eu estou falando lá do governo federal até Cacoal. César, bom dia. Fala para o meu deputado, quando meu filho nasceu, a médica pediu uma consulta com o pediatra que era urgente. Quando fez 1 ano, voltei na UBS e nada renovei o pedido. Esse ano meu filho vai fazer 2 anos e até hoje não fui atendida. Deve ser alguma divergência, deve ser neuropediatra, não só pediatra dela. Esse caso aí é importante que a gente veja, principalmente porque no tocante à criança a gente tem uma atenção muito especial nisso.
Tá certo. Deixa eu só... seria importante que o Estado investisse em educação de trânsito e prevenção, porque os hospitais estão cheios de pessoas quebradas. Isso também impede que as pessoas sejam atendidas com dignidade. Na realidade, gostei não muito da fala dela. é enxugar gelo com tantos pacientes que ficam 30 dias ou mais. A maioria o centro ortopédico que a gente urgência e emergência é acidentes. É acidente. E assim, infelizmente Cacoal tem um trânsito muito rápido. Eu não consigo entender porque que o cacoalense corre tanto. Eu já cheguei em outras cidades, é mais tranquilo o trânsito. Mas aqui em Cacoal, vou falar um negócio pra vocês, viu? Dos últimos 5 anos pra cá, nasceu tanto quebra-mola nessa cidade. Só o bairro Jardim Clodoaldo ali, cada quadra tem um quebra-mola, um na entrada e outro na saída. Mas a gente não consegue entender o porquê de tamanha velocidade no volante aí de cada cacoalense que dirige ou que pilota uma moto. Seria maravilhoso se houvesse um pouquinho mais de tranquilidade em relação às pressas do dia a dia, Porque depois que acidenta, acaba a pressa, Já imaginou? Acidentou, acabou a pressa. A pizza não chega... A cobrança também não, e aí acontece isso, o cara não chega no trabalho, não vê o seu pai, o pai de família não vê a criança. Então assim, eu mesmo hoje ando a 80 por hora na BR, 100, porque eu tenho muito medo de sofrer um acidente. Só para finalizar e não poder aqui, trabalhar. Deputado, é uma pergunta, é uma resposta que vai servir para muitas pessoas que estão nesse aguardo. César, pergunta para o deputado, onde agendar ressonância pela prefeitura? A ressonância vai acontecer, muito delas aconteceram numa parceria que fiz com o município de Cacoal. Nós atendemos 2.400 procedimentos de ressonância. Estava sendo atendido pelo Centro de Imagem, ANGA, pelo atendimento particular, e o outro pela CEDIM. Ficou dividido, 1.200 procedimentos para cada um. Esses procedimentos eles se esgotaram, porque nós zeramos praticamente a fila. Agora está sendo montado um novo processo para a gente atender mais 1.000 ressonâncias, numa extensão de aproximadamente um investimento de 500 mil que nós estamos fazendo. Então hoje a senhora não vai ser atendida pelo CEDIM ou pelo ANGA. A senhora volta a aguardar o atendimento pela Mega Imagem, que é uma empresa do estado que está atendendo, ou pela carreta de ressonância, que hoje está no município de Vilhena. Então o município faz o seu deslocamento à cidade de Vilhena. Mas nós vamos voltar a atender na cidade de Cacoal com mais 1.000 procedimentos, agora depois do meio do ano. Já está quase pronto o processo. A Cícera lá do bairro Vilagem do Sol. Boa tarde, César. Pergunta para o nosso deputado sobre o reumatologista. Estou esperando há 6 meses uma consulta e tem gente que está esperando há mais de 1 ano para o retorno. Misericórdia, ninguém merece. O reumatologista realmente não tem no município de Cacoal, só tem no município de Ji-Paraná e no município de Porto Velho. O reumatologista é um profissional, se tiver 3 ou 4 no estado, é muito profissional, porque é uma especialidade difícil. Quem tem problemas no osso, é uma profissão em que o médico não fica no quadro do estado, porque são muito procurados, então eles acabam crescendo rapidamente na profissão. E aí, para sustentar ele na rede pública de saúde, dá bastante trabalho. Então, o reumatologista não tem no município de Cacoal, tem em Ji-Paraná e em Porto Velho. Então, provavelmente, você deve ser chamada para ser atendida em Porto Velho nesse momento do reumatologista. O seu Elísio, só para finalizar essa daqui, porque, César, gostaria de falar com o deputado Cássio Góes, não consegui falar com ele pelo telefone. Sobre uns medicamentos que está parado na promotoria, dependendo de alguma pessoa da justiça. Vejo o teu programa todos os dias, parece que não dependo mais da promotoria, não sei a quem resolve. Esse cidadão aqui, ele teve até lá, eu acho que falou contigo, foi com eu acho que ele lá na marcha, lá na marcha dos vereadores. Um senhor branquinho, ele estava do lado, esse senhor, ele sofre, tá? Infelizmente, rapaz, eles não resolveram. Eu vou tentar falar com o deputado, lá ainda ele me falou, vou tentar falar com o deputado. Ele passou do lado, ele falou que passou do lado do pré-candidato a governador Fúria, até ver que o Fúria deu bastante atenção para ele. Mas nós vamos buscar esse ajuste pro senhor aí, tá bom?
Esse Então, aí ele deve até ter me na falou marcha, que parece mas é melhor que vá lá no mensagem. escritório nosso, a gente tem jurídico de apoio, se precisar ligar com o promotor, a gente liga da cidade. Isso aí é o nosso trabalho. Isso aí é o nosso trabalho. Então, vai lá no escritório do deputado estadual Cássio Góes, ali É na Carlos Gomes, 2978. Ali o senhor vai ter total apoio, tá? Bom? Eu até falei com ele, falei assim, não, vamos conversar com o deputado Cássio, que ele é bem determinado. Porque na marcha é um evento, então às vezes não tem como. Não tem como você nem sentar para falar com a pessoa. Dar a atenção que precisa. Sim. Mas procura lá o escritório do deputado, que eu tenho a certeza que vai dar certo. Todos os dias, até 17 horas. Todos parabéns aí a todos que moramos, vivemos, dependemos. Tá, parabenizando aqui o deputado, né? Deputado, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para tirar. Bom assim, né, César? Você vai respondendo o pessoal, né? Vai tirando de fato a dúvida, não é? Claro. Vai tirando de fato a dúvida das pessoas. Porque é isso que eu falo, esse programa tem muitas coisas aqui, mas são coisas que o senhor já falou, questão de ambulância, do transporte, do ônibus, né? Então são coisas que já foram faladas aqui, já foram esclarecidas. Deputado, diga. Eu tenho falado e comentado e falei com o senador Jaime Bagatoli que hoje Rondônia de fato podemos dizer aí que 80% da pujança do estado de Rondônia, do fomento do estado de Rondônia, vem do homem do campo. Você vai te convir comigo. Verdade. Hoje Rondônia é cafeicultura, é cacauicultura. Não, hoje Rondônia está bem eclético a questão da zona rural, da produção. Porque hoje tem a piscicultura, é forte. A apicultura, eu estou pasmo de ver a apicultura como que está tomando uma certa dimensão, que olha, principalmente em Vilhena, né? Tanto de produtor de mel. Na verdade tá uma discussão, né? Se Vilhena fica a capital do mel ou se Cacoal. Cacoal venceu no número de produtores e no número de entregas de produtores de mel. Isso é desde a Caixa, da Abelha, da APA, né, que é da ACA, né, na verdade, produtores cacoalenses de mel. E aí a gente fez uma entrega de recursos para eles, potencializou. Cacoal se tornou a capital rondoniense do mel. Mas por que o mel, deputado? Porque o mel, ele poliniza a flor do café. Quando você poliniza a flor do café, você traz o café especial para agregar valor. Então você aumenta. Uma saca de café hoje está em torno de 800 a R$1.000. O café de qualidade é 2.000 a saca. E isso tudo é graças à abelhinha. Então a gente vem fazendo esse trabalho de fortalecimento do homem do campo. O Jaime Bagato, ele teve aqui na sexta-feira aquele recurso que foi entregue no setor prosperidade. Foi para acoplar implementos num trator que nós entregamos. Então, olha como é que é importante, né? Nós entregamos um trator lá no setor prosperidade e aí 1 ano e meio depois vem o senador da República e coloca mais equipamentos nesse trator. Então, foi um grande evento. O prefeito Tony Pablo participou. Quero deixar um abraço aqui aos 2 presidentes da associação, que foi o Samuel, da Associação Cristo Rei, e ao presidente Eduardo, da Associação Ouro Verde. Então foi entregue lá 600 mil de equipamentos para eles. Por que, deputado? Tanto recurso para o homem do campo? Porque eles permanecem no campo. Você já imaginou o dia que todo mundo mudar para a cidade? Que a gente chama de êxodo rural. Se não ficar ninguém no campo, produzindo, trabalhando, fazendo a terra girar, arando a terra, nós não vamos ter alimento na mesa do cacoalense. Com certeza. Então hoje nós temos uma média de 7 mil produtores. Esses equipamentos aí foram equipamentos que eu entreguei no ano passado para a ministra Andreasa, para Cacoal, para São Felipe. Nós entregamos no estado de Rondônia 12 tratores, tudo desse padrão que você está vendo aí, ó, de qualidade. E isso faz toda a diferença, principalmente para as associações rurais de Cacoal, que tem se fortalecido muito. E você alivia, né, tanto a responsabilidade da prefeitura, né, como também do produtor que precisa de um atendimento rápido. Existe um momento de plantar o café, existe um momento de irrigar o café, existe um momento de tirar o mel da caixa, existe um momento de você despolpar o cacau. Então tudo tem um momento. O produtor de Cacoal e de Rondônia, ele vive de ciclos. Então a gente, político, nós temos que nos enquadrar a realidade deles. E é isso que a gente tem feito. Aqui em Cacoal, o maior investidor na agricultura de Cacoal sou eu. A gente fez esse trabalho junto com a prefeitura e isso tem feito a diferença. Você vê na gestão que nós participamos, foram abertos, César, 600 tanques de irrigação na cidade de Cacoal.
chegando agora, se você for pegar um número atualizado, a quase 1.000 tanques. E isso traz a possibilidade do cara produzir peixe na piscicultura e de ter segurança na irrigação do seu café. Os tanques foram feitos da linha 1 até a linha 15. Você pode procurar que você vai encontrar um tanque que foi feito nesses últimos 5 anos em Cacoal, trazendo segurança para o produtor, que é a água. Não existe nada mais precioso numa roça do que a água para o produtor rural. E isso aí nós fizemos muito, dando os equipamentos para a Prefeitura de Cacoal. Estou te falando de PC. 4 PC nova a Prefeitura de Cacoal tem, né, com o servidor ali preparado e pronto para atender você. Existe uma demanda, existe uma regional, né, foi feito sorteios para que essas máquinas trabalhem de forma organizada, mas o importante é que está acontecendo, né? Eu andei a área rural de Cacoal nesses últimos 3 anos e eu sou testemunha de que tanto a recuperação de estradas aqui funcionou muito bem, como a manutenção de pontes funcionou muito bem, e também o atendimento ao homem do campo da porteira para dentro. É isso que faz a diferença no morador da área rural. É quando a prefeitura entra da porteira para dentro, para atender tanto no seu carreador de acesso à sua estrada, ou da sua roça, ou dessa máquina da prefeitura que se desloca para te atender em 5, 6, 7 horas de serviço, para você poder ter condição de economizar. É engraçado que eu sou agente político, né? Então eu não tenho nenhum benefício nesse sentido. Essa é a vida. Então assim, eu custeei esses dias uma máquina nesse sentido. E uma hora de uma máquina dessa é 500, 600 reais. Uma hora de uma máquina dessa. Então você percebe que é 10 horas, 5, 6 mil reais. 10 horas, uma máquina é muito pouco. Entendeu? Ela precisa trabalhar ali de 20 a 25 horas para fazer um serviço relevante. Então, a gente ajudou muito o produtor rural de Cacoal nesse sentido. Então, a gente encerra esse ciclo desse mandato. Eu estou completando meus 4 anos de mandato como deputado. A gente trabalha um projeto de continuidade para que a gente continue entregando esses serviços que a gente assumiu essas responsabilidades. E isso está fazendo toda a diferença. Eu fico pensando se eu não existisse. Eu deito no travesseiro assim, olho para minha esposa e falo, rapaz, onde que estaria esses 50 milhões que eu coloquei em Cacoal nesses últimos 4 anos se eu não fosse deputado? Porque teria ido para algum lugar, César. Sim. Não teria chegado no hospital, não teria chegado na Rua Celestino Rosalino, você vai lá hoje, uma obra, coisa mais linda do mundo, né? Drenagem que vai chegando na BR, cortando ali na frente da Concreaço, um sonho de mais de 25 anos daqueles moradores da Celestino Rosalino. Né, da rua rural que nós asfaltamos. Você vai muito ali na rodovia do Café, né? Você faz aquele caminho ali do Vilagem do Sol. Rua rural em curta distância, em curta caminho. Então, assim, a gente trabalhou tanto no tocante à infraestrutura, que, assim, hoje, né, a gente pensa no amanhã, mas a gente agradece o que a gente conseguiu fazer, que Cacoal vive um momento de austeridade muito grande. Só que a gente tem que ser sábio, isso precisa permanecer. E para isso a gente tá nessa linha de frente aí, enfrentando esses desafios. Quando a gente enfrenta o desafio de saúde, quando a gente enfrenta o desafio de asfaltar uma rua, quando a gente enfrenta o desafio de padronizar a educação de Cacoal. César, quando a gente transformou a entrega de material, kit escolar para o aluno cacoalense, com a entrega de uniformes também, você fez a família de Cacoal economizar pelo menos 400, 500 reais no orçamento. Isso é muita coisa. Então, assim, eu tenho uma gratidão, né, por vocês que confiaram em mim, muito grande de poder ter tornado real isso. Né? Você vê uma criança brincando num playground, ela vivendo o mundo da escola, o professor na sua van, né, indo com segurança para dar aula para o aluno, são coisas que se materializaram. Nós estamos falando de futuro. A educação ela precisa ser cuidada com muito carinho. E a gente fez isso por Cacoal e a gente veio puxando todas as outras responsabilidades, né? Porque fica assim, um bate-papo comprido. Mas a vida da pessoa ela é pautada por isso. Ele nasce, ele estuda. Ele se alimenta, ele precisa da roça. Ele fica doente, ele precisa do hospital. Né? Então, assim, é um conjunto de ações. Né? Eu sempre brinco, né, com Fúria Direta, eu falo assim, Fúria, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Política tem que ser um pouco de tudo. Você tem que entrar no hospital, você tem que saber o que você está fazendo para o eleitor, né? Para a pessoa que precisa de saúde. Você vai na escola, você sabe que aquela escola precisa de uma reforma, porque um dia ela tem capacidade para atender 200 alunos. Mas depois aquela região ali, igual Cidade Verde, por exemplo. Cidade Verde cresceu muito. E aí, você precisa aumentar a escola. Não é verdade? Então você tem que estar ali preparado como político para saber que a escola precisa de novas salas de aula, que precisa de loja digital, que precisa de um computador para o professor. Precisa de tudo, gente.
tudo a cada 4 ou 5 anos precisa ser renovado, principalmente falando de coisas que acabam. Né? Um computador não dura mais do que 5 anos hoje. Você precisa estar ali com o olhar atento. Né? Você precisa colocar um carro novo. Você precisa colocar uma ambulância nova. Você vê como é que é engraçado. A ambulância do Divinópolis, ela era uma Saveiro 2020. Quem colocou ela foi o deputado Fúria na época. Só que hoje eu fui lá, depois de 5 anos, 2025, e troquei por uma caminhonete. Ele fez a parte dele na época como deputado. Mas o tempo passou, gente. E se eu não fosse deputado hoje, quem ia trocar aquela ambulância? É verdade. A ambulância tinha acabado, não tinha colocado outro e não tinha tido a habilidade de transformar de um carro baixo, que até ele mesmo como prefeito na época proibiu. Proíbe o carro baixo de ser deslocar paciente para outros municípios ou para os hospitais mais próximos. Agora é só caminhonete. Então as coisas vão evoluindo, vão avançando. Hoje não tem ninguém que fica mais com a perna para fora numa ambulância, porque as ambulâncias nossas são tudo de alto padrão na cidade de Cacoal. UTI NEL, por exemplo, não deu certo, materno-infantil, não socorreu, a unidade NEL não salvou a nossa criança. Nós temos condições de colocar na melhor UTI a criança cacoalense para se deslocar até o hospital mais próximo que precisa de uma emergência. Deputado, que Deus te abençoe. Obrigado. Sucesso, parabéns. Volte sempre. Quando eu anunciei aqui a sua vinda aqui ao programa Hora do Povo, eu falei assim, olha, eu gosto de receber o deputado Cássio Góes aqui, porque quando o senhor vem, o senhor de fato presta uma conta, e na entrevista nós podemos observar uma prestação de contas, e isso é muito bom, porque tem muitos políticos que nós entrevistamos, né? Eu tenho 30 anos de Hora do Povo, uma vida. Uma vida. Né? Quando eu comecei com a Hora do Povo, você tinha 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. Verdade. É uma vida, isso aqui é uma vida. Tá fazendo um cálculo aí, que se você quiser puxar minha orelha de papai, ele pode, né? Tem idade de ser meu filho. E eu fico muito contente, muito feliz quando nós recebemos aqui políticos, né? Independente da esfera, que vem para a entrevista, mas que traga resultados. Que não vem só aqui falar do futuro. Claro. Não, mas nós vamos trazer. Nós vamos... Mas, e agora, velho? Você está dentro do mandato, tá aí, né? Você está trabalhando. Eu quero saber de hoje, de ontem, não de amanhã. É isso mesmo. Entendeu? Eu tenho mais curiosidade, e quem está em casa nos acompanhando quer saber... É o de ontem. É isso mesmo. Entendeu? Mas pera lá, o que foi feito? É isso mesmo. Entendeu? Né? Ah, tá, isso aqui foi feito. Então, amanhã é uma extensão disso que você fez. É um avanço, hoje, né? Um avanço do que você já produziu. Tá me entendendo? Então, esse diferencial, eu costumo dizer sempre, falo para os nobres colegas de vocês, quando vêm aqui, o Cássio, ele já chega aqui, ele já vai prestando conta, já vai esclarecendo. E eu acho que tem que existir essa dinâmica, que é o que o povo realmente quer saber. O senhor está de parabéns. Obrigado. Já sabe, não preciso te repetir isso, que o senhor é o meu eterno convidado, sempre que preciso for. Obrigado. Vir no programa Hora do Povo, porque esta prestação de contas que o senhor faz aqui no programa Hora do Povo, para tantos que nos acompanham, é de suma importância. César, eu agradeço, vou seguir assim, porque é a forma como eu aprendi a fazer política. A gente faz parte de uma nova era para a cidade de Cacoal. Vocês podem, eu até brinco, pode virar a gente cabeça para baixo, que tá tudo certo, e eu tenho o maior orgulho de falar disso, porque é uma política que dá resultado. Né? Agradeço de verdade essa menção. A gente entrou aqui, eu só sentei aqui. Senta aqui e vê o que está precisando, que nós vamos conversar e debater. Então esse para mim é o melhor formato de entrevista, né? Numa oportunidade ou outra a gente fala dos eventos e dos recursos que se tornaram realidades, já pautando que a gente tem um compromisso de continuar e de que a gente precisa fazer por Cacoal. É isso que está fazendo a diferença, tornando Cacoal, e isso é muito orgulho para nós, a melhor cidade para se viver. Tem suas dificuldades? Tem, mas nós temos os instrumentos para buscar a solução. E é isso que me alimenta todo dia e que me faz seguir em frente aí defendendo o cacoalense, o rondoniense e a boa política. Tá bom? Tá certo, tá aí. Então eu conversei com o deputado estadual Cássio Góes e eu vou a um rápido intervalo e já volto aí com mais